Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre continuidade de uma função. Bom, temos funções que elas são contínuas em todos os reais, outras não, tem algumas que tem alguns furos, tem salto. Então aí a gente fala que a função não é contínua, ok? Bom, então vamos ver. Tenho aqui a minha função f, eu sei que ela é contínua, se satisfaz com as condições, tá? Quais condições são essas? Primeira, f num determinado ponto, tá? Tem que existir. Significa o que é que minha função deve ser definida? Então, ela tem que ser definida. B, o limite da minha função para x tendendo a esse determinado ponto também tem que existir, ok? Então, eu tenho que achar o limite, ele tem que existir. Terceiro e último ponto. O limite e o valor numérico da função no determinado ponto tem que ser iguais. Tá? Se isso aqui ocorrer, minha função é contínua. Se um dos três itens furar, a função não é contínua, tá? Não, graficamente ou geometricamente, a gente reflete assim, ó. Função contínua. Então, aqui eu tenho que f é contínua. Ah, mas posso ter ela assim, ó, também. Ele é contínua, não tem nenhum buraco, nenhum salto. Posso ter uma função de segundo grau que ela não tem um salto. Então, essas são funções contínuas, tá? E quando ela não é contínua, geometricamente, eu posso estar aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, ela teve um furo. Então, aqui já f é descontínua. Ah, mas ela pode, sei lá, vir aqui, dar um salto assim. Pode dar um salto assim também, ó. Tá? Também é descontínua. Ela pode ir para infinito em algum ponto. Pode ser algo assim. Então, são tipos de funções que elas são descontínuas, tá? Eu tô aqui, venho para cá, preencho, venho, então tem outra função do outro jeito. Que são, muitas vezes, funções nada por partes, ou que ela tira um pontinho ali. Que, então, existe ponto de descontinuidade, tá? Existe uma quebra, um buraco, um furo. E isso aqui, qualquer uma desse tipo de descontinuidade, o que acontece? Ela fura aqui, ó, um desses pontos aqui, ó, tá? O item A, o item B, o item C, um deles vai furar. Nesse caso aqui, ó, para qualquer uma delas, vai satisfazer todos os pontos, ok? Vamos ver isso agora com exercícios numéricos, com função, e a gente calcular o ponto, o valor numérico da função, o limite e a igualdade. Vamos verificar como isso fica na prática de uma função, ok? Vamos lá. Então, vamos pegar a função assim, ó. F de x igual x quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Então, essa função aqui, ela pode ser contínua ou não, dependendo do ponto. Se eu for trabalhar em x igual a 1, eu vou verificar o comportamento dela nesse ponto. Então, lá, o primeiro item, eu vou calcular o valor numérico da função para x igual a 1. Então, eu tenho lá x ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, menos 1 sobre... que é 1, tá, pessoal? Sobre 1 menos 1. Então, eu tenho 1 ao quadrado é 1, menos 1 vai dar 0, e o menos 1 dá 0. Então, aqui ele é indeterminado. Logo, f de 1 não existe. A minha função, ela não é definida. F de x não é definida. Tá? Para x igual a 1. E assim, tá? F de x não é contínua.
não é contínua. Então, esse é um exemplo de uma função dada em uma parte só, tá? E que ela não é contínua, ok? Vamos fazer um segundo exemplo com essa função aqui, ó. Vamos verificar se essa função ela é contínua ou descontínua no ponto. Tá? Então, eu quero calcular. Aqui eu esqueci do menos, né? Tá? Para x igual a menos 1. Então, vamos ver o que acontece. Primeira coisa, vamos lá. F de menos 1. Bom, aqui eu sei que ele é menor ou igual, maior ou igual. Então, o meu igualdade está aqui. Então, eu vou usar essa função aqui para calcular se é igual ou não, tá? É o valor numérico para x igual a menos 1. Então, eu tenho menos 1 mais 3, que vai me dar 2. Então, a função é definida. F de x é definida. Para x igual a menos 1. Então, o item A da definição satisfeita. Agora, vamos ver o item B, que é o limite de f de x para x tendendo a menos 1. Como ele é dado em duas partes, eu preciso fazer o quê? Calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular o limite lateral de f de x quando o meu x tende a menos 1 pela esquerda, que são valores menores, tá? Valor menor do que menos 1 é menos 1, é menos x mais 1, tá? Então, a minha função é essa daqui. Então, vai ficar menos 1 mais 1, menos 1 vezes menos aqui vai dar 1, com mais 1 aqui, vai me dar 2. Agora, eu vou calcular para ele para a direita, que é valores maiores do que menos 1. Para valores maiores do que menos 1, nós vamos pegar essa funçãozinha aqui, ó. Então, x mais 3. Como o meu ponto é menos 1 mais 3, isso aqui vai dar 2. São iguais. Se são iguais, o limite de f para x tendendo a menos 1 é igual a 2, tá? Então, esse limite aqui, ó, é 2. Então, ele existe, satisfaz. O que eu vou fazer agora? Eu vou verificar se o item 3, ele satisfaz. O item 1, item A satisfaz, o item B também. Agora, vamos lá no item C. Então, eu tenho que f de menos 1, ele é igual ao limite de f de x para x tendendo a menos 1. Por quê? Eu tenho 2 aqui, tá? E tenho 2 no limite. Então, são iguais. Então, isso daqui significa o quê? Que a minha função f de x, ela é contínua em x igual a menos 1. Ok, pessoal? Então, assim, as funções aqui, ó, a primeira já deu uma descontinuidade no ponto que eu quero, já furou logo no primeiro momento. A segunda satisfez os 3 itens, então a minha função é contínua. Vamos ver mais um exemplo para ver como que a gente pode estar trabalhando só para fixar melhor, ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 1, x menos 1. Se o x for diferente de 1, e 1 se x igual a 1. Eu quero saber se ela é contínua quando x é igual a 1. Então, ó, o primeiro item, eu quero f de 1. O f de 1, eu já sei, ó, quando x é igual a 1, tá aqui, ó. Tá? Então, eu vou estar trabalhando nesse daqui, eu já sei que é 1. Então, existe f de 1. Opa! Existe, tá? F definida. Aí, eu preciso do B. O B, eu preciso calcular o limite de f de x para x tendendo a 1. Só como ele é dado aqui no caso, eu vou estar calculando aqui, ó.
ver o que que acontece, tá? Eu vou pegar agora no ponto que é diferente. Então, quando esse é diferente aqui, é a mesma função para valores maiores e valores menores do que 1. Então, minha função é x ao quadrado menos 1, x menos 1 para x tendendo a 1. Se eu for substituir direto, o que vai acontecer? Vai dar 1 menos 1, vai dar 0. A função é determinada. Então, a gente vai fatorar, tá? Então, eu tenho limite de x menos 1, que multiplica x mais 1, dividido por x menos 1, para x tendendo a 1. Nesse caso aqui, ó, eu tenho x menos 1 com x menos 1. Isso daqui vai me dar 1. Então, vai sobrar só x mais 1. Então, meu limite vai ficar quem? Limite de x mais 1 quando x tende a 1. Então, vai ficar 1 mais 1 igual a 2. Ó, o limite da função existe, ok? Então, o item A e o item B, tá? Os dois existem, tá satisfeito. Agora, vamos ao item C. O limite de f de x, quando x tende a 1, ele é igual a f de 1? Então, vamos lá. É isso aqui que é a minha pergunta, né? Isso que eu quero saber, se isso vale ou não. Eu tenho que f de 1 é 1 e o limite é 2. Então, eles são diferentes. Se é diferentes, tá? F é descontínua. Então, ó, dá para perceber que ele pode satisfazer o primeiro item, o segundo item e furar o terceiro. Ele pode furar o primeiro, como nós vimos, pode todos satisfazer, como pode satisfazer o primeiro e já furar no segundo. Tá? Então, são casos que pode acontecer. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Bons estudos!